Meus irmãos, você que tem uma Bíblia, por favor, abra comigo no Êxodo. Êxodo, capítulo de número 2 e o verso 1. Texto bastante conhecido, mas eu preciso nesta manhã falar sobre isso. Desde ontem o Espírito Santo ministrará ao meu coração para poder trazer uma palavra baseada nesse texto, Êxodo capítulo de número 2 e o verso 1 a seguir. Esta manhã tão maravilhosa, glória a Deus. Graças a Deus por este dia, né? Glória a Deus por isso. Êxodo capítulo de número 2 e o verso 1. Se você o encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga espere, pastor. Todos encontraram. Vamos ler então. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu luz um filho. E ela viu que o menino era muito bonito e então escondeu durante 3 meses. E como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. E armando o menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. E a filha do rei do Egito foi até o rio, e elas estavam tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de junco, e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. E a princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Verso 8. Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: leve este menino e crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. E ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei da água. Amém. Moisés, porque da água foi tirado. Feche os olhos um minutinho. Senhor, obrigado pela leitura da sua palavra. Tu és Deus, conhecedor de todas as coisas. Tu és o Deus que sabe, Senhor. Tu és o Deus, ó Pai, que conhece. Tu és o Deus que está no domínio de todas as coisas. Eu quero lhe pedir nesta manhã que a tua mão seja sobre nós. Ó Pai, que a tua palavra, Senhor meu Deus, que será ministrada neste dia, vá ao encontro da nossa necessidade. Dá-me inspiração, Senhor meu Deus, para falar aquilo que o Senhor já ministrara ao meu coração. E aquilo que o Senhor trará à luz neste altar, Senhor, que eu possa ser fiel ao Senhor e à sua palavra. Usa-me pela tua bondade e a sua infinita misericórdia. É a minha oração, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o assento, por favor. Eu gostaria que você, ao assentar, que você aplaudisse ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, falar sobre Moisés é falar sobre um grande líder de Israel. Nós conseguimos entender que através da vida de Moisés, como que Deus construiu um propósito de restauração para um povo, para a sua nação, para o povo de Israel. Para entendermos o texto que acabamos de ler, nós precisamos ir um pouquinho no contexto
para que possamos compreender o porquê que todo esse processo a qual nós lemos aconteceu na vida de Moisés. Faz necessário nós lembrarmos que nesse tempo em que Moisés nasceu, lá no Egito, o povo de Israel estava vivendo um tempo de escravidão lá na terra do Egito. Sempre nós falamos sobre isso, por muitas vezes falamos sobre os mais de 400 anos em que Israel viveu escravo no Egito. Israel viveu a escravidão no Egito. Entendemos que antes, porém, quando o povo foi para o Egito, através de José, pois José foi o primeiro que foi vendido e levado para o Egito. Era bem o começo da nação de Israel. Se você olhar na genealogia, você vai ver que foi Abraão que Deus chamou, Gênesis 12. E depois de Abraão veio seu filho Isaque, o filho da promessa. Depois veio Jacó. E de Jacó nasceram-lhe 12 filhos, entre eles José. E José, então, perseguido pelos seus irmãos, ele vai ser vendido para o Egito. E nesse período que ele é vendido lá no Egito, ou para o Egito, e lá no Egito, então, como todos nós já conhecemos a história, ele se torna governador do Egito. Quando ele se torna governador do Egito, ele tem uma influência grande dentro do Egito. E no período em que aquela região estava vivendo uma grande fome, a família de José vai até o Egito. Elas são trazidas por José para morar no Egito. Aproximadamente 70 pessoas. O texto faz questão de relatar que eram 70 pessoas, fora José que já estava lá. Havia então essas pessoas, José e um filho, 72 pessoas estavam lá, estavam vivendo agora no Egito. Porém, neste tempo em que José era governador, ele tinha toda a influência, e ele então cuida dos seus irmãos e da sua família. Como a nação de Israel sempre foi uma nação que tinha a bênção de Deus, todas as vezes que eles obedecessem a Deus, todas as vezes que eles obedeceram a Deus, eles tinham a bênção de Deus. Então, mesmo lá no Egito, Deus abençoa de tal forma a nação de Israel, que eles começam a crescer, o povo começa a crescer. O texto bíblico vai dizer que as hebreias, as mulheres israelitas, elas tinham muitos filhos, elas eram mães de muitos filhos. Então por esta razão começou a crescer e foi crescendo, e passando o tempo, passando anos e anos, e de repente nasce um ponto de interrogação, surge um ponto de interrogação, uma preocupação, uma pergunta, uma interrogação no rei do Egito, no faraó, porque o faraó vai olhar e vai ver que a nação de Israel está crescendo. Para ele, se a nação de Israel crescer muito, o que vai acontecer? Eles vão dominar sobre o Egito. Então esta era a preocupação, ao ponto dele comentar e dizer assim: olha, se alguma nação vem guerrear contra Israel, e este povo que está aqui, esses hebreus, resolver se ajuntar com esta nação inimiga, nós estamos enrolados. O que vai acontecer? Eles vão guerrear contra nós e nós vamos ser extirpados, nós vamos ser destruídos, porque eles estão se tornando mais numerosos do que o próprio os egípcios. Isso é, o povo de Israel estava crescendo de uma forma tremenda, de uma forma tão maravilhosa. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que quando Deus tem projeto na vida do ser humano, presbítero Márcio, quando Deus tem um plano sobre a vida de uma pessoa, ele pode estar em qualquer lugar, ele vai crescer, ele pode estar em qualquer ambiente, as coisas vão expandir. Não importa se ele está sendo ali, quem sabe, questionado, quem sabe ele está vivendo um momento complexo naquele ambiente, mas ele tem a bênção de Deus. E eu quero profetizar sobre a sua vida, já dizer para você, aonde você estiver, você pode estar em um lugar difícil, em um tempo de escravidão, em um tempo de sofrimento, mas aonde você estiver, lá você vai produzir, lá você vai crescer. Sabe por quê? Porque quem tem a bênção de Deus não depende de ambiente para crescer. Quem tem a bênção de Deus, não importa onde ele esteja, ele vai sobressair, ele vai crescer. Aleluia. Aí eles estão lá no Egito, e quando o faraó vê que ele está crescendo, porque tem disso também, né? Quando vê que o negócio começa a acontecer, aí o inimigo fala: eu preciso parar esse sujeito. Faraó
veio no seu coração, nós temos que dar um jeito. Primeira coisa que eles vão fazer para tentar parar a nação de Israel, sabe o que é? Vamos escravizá-los. Vamos colocar jugo sobre eles, vamos colocar trabalho sobre eles, vamos botar esse povo, vamos sufocar eles lá no Egito. Aqui mesmo, eles vão se tornar escravos. Era a primeira tentativa. Só que o texto bíblico diz, quando eles pegam e escravizam a nação, e quando eles acocham mais o serviço, a Bíblia faz questão de dizer, quanto mais apertava, mais ele crescia. Talvez aqui é o segredo de Deus para nós. Esse é o segredo de Deus para a sua vida. Quanto mais acocha, mais você cresce. Quanto mais tentam te oprimir, mais você vai expandir. Quanto mais tentam sufocar, Deus está dizendo, mais você vai crescer. Agora fala para o teu irmão assim, você é que nem omelete. Fala, quanto mais bate, mais cresce. Fala para ele, você é que nem, sabe aquela clara? Aquela clara, vai batendo, vamos acabar, bate mais forte, bate, acelera, pode bater mesmo, porque quanto mais vai bater, mais você vai crescer. Quanto mais bater em você, mais você vai crescer. Quanto mais se levantarem contra você, mais você vai expandir, porque a graça de Deus aperfeiçoa a sua vida, quando você submete, aleluia, a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus é permitir que você sofra. Pastor, sério, sabe por quê? Deus quer experimentar o que está dentro do teu coração. Deus quer ver o que está dentro do seu coração. Aí Ele permite a situação. Primeira tentativa do inimigo para parar, vamos escravizá-lo. Êxodo capítulo 1 verso 11 diz assim: por isso os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalho pesado. E assim os israelitas construíram cidades como Pitom de Manassés, ou Ramassés, onde era o Egito, e onde eles guardavam os seus cereais. Construíram cidades, então lá eles oprimindo. Quando eles viram que não tinha jeito, vai a segunda tentativa: vamos matar no parto. Está nascendo muito, está crescendo muito, está expandindo, apesar da escravidão, apesar da opressão, apesar de tentarmos sufocar, está crescendo. Então, segunda tentativa, vamos matar no parto. Aí vem a ordem do faraó, capítulo de número 1, verso 15 e 16. Aí o rei do Egito deu ordem a duas parteiras, Sifrá e a Puá, dizendo assim: essas parteiras que era a parteira das mulheres israelitas, ele deu a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, faça o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer a menina, deixa viver. Qual era a preocupação? Nós precisamos do trabalho, nós não temos que deixar muitos guerreiros expandir. Nós podemos reduzir, matando os homens. Então qual era o projeto? Vamos matar os homens, vamos eliminar todo menino. Aí chama duas parteiras, duas mulheres, Sifrá e Puá. Repita comigo: Sifrá, Puá. Sifrá e Puá. Essas duas parteiras, elas foram contratadas para poder matar os meninos. A hora que nascesse, fosse nascer, eliminar. Só que Faraó não sabia que aquelas duas mulheres temiam a Deus. Está entendendo? Quando Deus tem plano na tua vida, ainda que se levantem, ainda que tentam armar contra você, ainda que tentam alguma coisa, existe pessoas que ainda temem a Deus. Existem vidas que ainda temem a Deus. Não adianta contratar alguém para tentar, não vão parar você. Eu vou repetir: as tentativas do rei do Egito em parar o crescimento, a expansão do povo estava sendo frustrada uma a uma.
E eu quero profetizar e dizer para você que todas as tentativas de Satanás de tentar parar o projeto de Deus da tua vida, para a expansão do teu ministério, da tua chamada, da tua casa, da tua família, dos seus sonhos, dos seus projetos, porque você é escolhida e Deus tem plano. Todos os projetos que Satanás tentar contra a tua vida vai se frustrar, vai falir, não vai funcionar. Nenhuma ferramenta preparada contra aquele que é escolhido do Senhor vai prosperar. Não adianta, não adianta. Existe alguém que teme ao Senhor ainda. Sifra e Puá temia ao Senhor. Aí ela chegava na hora da parte, que ela fazia: não, deixa nascer, não vão matar não. Vão matar não, isso não é certo, vão deixar nascer. E foi nascendo. O rei do Egito ficou sabendo, ficou revoltado, chamou elas lá, falou: peraí, eu contratei vocês, eu estou pagando vocês para você fazer assim, 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 não deixar os meninos nascer, você está deixando? Aí elas vão arrumar uma desculpa, dizendo: é o seguinte, o faraó, o rei, as mulheres hebreias, elas são muito rápidas. As mulheres hebreias, quando a gente chega lá, o filho já nasceu. Antes da parteira chegar, elas têm uma facilidade em dar luz. Elas têm facilidade em dar luz. Sabe o que eu aprendo daqui? Deus cuida daquele que Deus tem plano. Aleluia. Ninguém pode acabar com o projeto divino, ninguém pode acabar com o povo de Deus. Eu aplico isso nesta manhã na minha vida e na tua vida. Ninguém pode parar nem acabar com aquele que Deus escolheu, com o plano que Deus tem na tua vida. Escute-me, por favor, ninguém vai conseguir parar. Se alegre, celebre nesta manhã. Ainda que foram pagos para te destruir, não vai funcionar. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: celebre, alegre-se. Eu estou sentindo a presença de Deus nesta manhã. Deus está dizendo aqui: Ele vai inverter, Ele vai reverter esta situação. Ei, você entrou aqui desesperado, desesperada, preocupada com alguma circunstância. Deus está dizendo: não vai funcionar. Descansa no Senhor. Oh, aleluia. Descansa no Senhor. Apenas adore, apenas adore, apenas celebre, apenas engrandeça o nome do Senhor. Existem pessoas que tentam matar, mas não conseguem. Terceira tentativa, e Deus do céu só cuidando. Deus do céu só cuidando. Faraó falou: muito bem, vocês não estão matando, eu vou dar outra ordem então. E a segunda ordem que Faraó dá é esta: pegue os meninos e jogue tudo no Nilo. Pegue as crianças e joguem no Nilo. A terceira tentativa aqui é parar de qualquer forma. Só que quando Deus tem plano, ninguém pode parar. Quando Deus olha do céu e fala: esse aí não vão eliminar, porque eu tenho um plano. Aleluias. Jogando no Nilo as crianças. Só que nesse contexto, aí entra o capítulo de número 2 do livro do Êxodo. Porque vai nascer nesse período tão tenebroso um menino chamado Moisés. E eu entendo aqui uma atitude de uma mãe que ama. Da natureza da mãe, amar. Um certo dia nasce um menino, ele era muito bonito. E a mãe dá uma olhada e fala: não, eu não vou deixar jogar o meu filho no rio.
eu não vou deixar que joguem este menino nas águas. Se ele nasceu, é porque Deus tem propósito. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: você nasceu porque Deus tem propósito. Fala, se Deus não tivesse propósito, você nem tinha vindo ao mundo. Você está entendendo? Se você não tivesse propósito, Deus nem tinha permitido você nascer. E se Deus permitiu você nascer, é porque Deus tem plano na tua vida. É porque Deus tem plano na tua vida. Ele permitiu você nascer. Aleluia. Fala para o teu amigo, companheiro de banco, irmão, diga para ele assim: você é um campeão. Você é uma campeã. Fala, você nasceu. Você sobreviveu. Você está aqui adorando. Você tem vida. Eu estou contigo, filho. Aleluia. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Aleluia. Olha para o teu irmão, diga assim: você é um escolhido. Você é uma escolhida. Eu quero falar nesta manhã sobre 3 marcas de um escolhido. Quantas marcas? Fala para o teu irmão: 3. Fala, você vai ver que você tem essas 3 marcas. Por isso você está aqui. Por isso você sobreviveu. Aleluia. Primeiro, o plano de Deus dentro da sua casa. Pastor, mas minha casa foi tumultuada. Pastor, mas eu sou filho, pastor, pastor, eu sou, sei lá, minha família é um problema, é um embaraço, é um rolo. Minha família, pastor, a minha casa está toda bagunçada. Por enquanto, você dirá como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória! Primeira marca de um escolhido, a marca dentro da família. Por mais que tentaram te matar, você nasceu. Você nasceu. Primeira marca: a família de Moisés sempre esteve envolvida em todo plano de Deus para a vida dele. Aí você questiona e pergunta: pastor, a minha família nunca contribuiu. Meu filho, minha filha, a tua mãe contribuiu quando te deu a luz. O resto Deus assume, direciona, cuida. Deus cuidou. Eu sei que muitas coisas terríveis aconteceram, muitas coisas complexas aconteceram, mas você está aqui. Eu vou repetir: mas você está aqui. Você está vivo, você está aqui, tem esperança, celebre, adore. Primeira coisa que eu aprendo aqui, quando o verso 1 começa, no capítulo de número 2, vai começar assim: um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Começou o plano no casamento. Pastor, mas eu sou filho de mãe solteira, não sei o que, teve um plano, teve uma junção, teve um relacionamento. E naquele momento teve amor, naquele momento teve a paixão, naquele momento teve o envolvimento, independente da forma que seja. E se você é um privilegiado, que seus pais estão casados até hoje, quem sabe tiveram algum divórcio, aconteceram alguma coisa, mas o importante é que você foi um plano divino de Deus. Milhões e milhões poderiam ter entrado e fecundado, mas Deus olhou e falou: você que vai fecundar no óvulo da tua mãe, é você que eu tenho plano. Aleluia. Naquela hora olhou assim e falou: corre. E muitos correndo, falou: é você. Aí você entrou e fecundou, e muitos outros morreram para você estar aqui hoje. Então comece a celebrar. Aleluia. Isso é maravilhoso. Só o fato de Deus ter nos dado a vida. Então a Bíblia diz que ali essa família se casam, a mulher
E ela ficou grávida, deu à luz a um menino. E ele era muito bonito. Aí a segunda atitude: nós temos um filho, nós temos uma bênção de Deus, nós temos algo que Deus nos entregou. Qual é a nossa atitude agora? Cuidar dele. O pai e a mãe de Moisés vão olhar para o menino e vão cuidar dele. O pai se chamava Arão e a sua mãe Joquebede. Vamos cuidar dele. Escondeu o menino durante 3 meses. Escondeu por quê? Porque o faraó não podia saber. Senão ele ia mandar lá pegar, naquela casa nasceu o menino, vão pegar e vão jogar no Nilo. Não quero que nenhum menino sobreviva. Só que eles esconderam. Aí chegou uma hora que o menino cresceu, já estava com 3 meses. E agora o que nós vamos fazer? Alguém pode ouvir, alguém pode saber, pode ser denunciado. E naquela hora vem o plano que Deus dá para aquela mulher. Aleluias. E foi uma personagem fundamental na vida de Moisés. Sua mãe, Joquebede, vai pegar o menino, como o texto que nós lemos. Quero mais uma vez aqui falar rapidinho, que vai pegar um cesto de junco, e esse cesto ela vai betumar com piche, ela vai tapar todos os buracos, e ela vai chegar na beira do rio Nilo, e colocar entre o junco, e lá estava o menino. E o texto bíblico diz que Miriam, a irmã mais velha, vai ficar lá só observando. Fala para o teu irmão assim: Deus dá estratégia quando Ele tem plano. Tem gente que pensa que crente ele é bobo, a crente não tem, não, crente é a pessoa mais esperta da face da terra, porque tem a presença de Deus, a graça de Deus, a direção do céu, a visão espiritual, o discernimento das coisas. Isso que Deus dá para o crente, isso que Deus dá para os seus servos. E naquela hora ela falou: eu tenho uma ideia. Fica aí, Miriam, observando o que vai acontecer com teu irmão Moisés, o teu irmãozinho. Cuida dele, observa ele, veja o que vai acontecer. E lá está Moisés colocado junto aos juncos. E o texto bíblico diz que naquele momento, a irmã do menino, verso 4 do capítulo 2, diz que ela ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Aí nessa hora, as filhas de Faraó vêm para banhar, conhece o texto, e elas estão ali, e uma das empregadas passeava, assim, né? Enquanto elas estavam ali banhando, de repente olha aquele cesto, e o texto bíblico diz que vai olhar aquele cesto, e vai olhar, e vai, olha o que a Bíblia diz: ela viu um cesto no meio da moita de junco, e mandou uma das escravas, e viu, e pediu para que uma das escravas que estava indo fosse buscar aquele cesto que estava lá. E ela foi, pegou o cesto e trouxe até a filha de Faraó. Quando abre o cesto, estava um menino, coisa mais fofinha, chorando, chorando, chorando. E na hora, como Deus dá direção, como Deus dá estratégia, porque a primeira coisa, a família é envolvida no cuidado. Às vezes, escute-me aqui, às vezes a pessoa pensa que está prejudicando o outro, alguém da família acha que está prejudicando. Você não entende que há um propósito de Deus, e Deus está usando aquele membro da família para que você estivesse aqui hoje. Se você imagina que alguém está lá me pedindo, não, você está hoje aqui porque aquela pessoa
Olha o que o Espírito Santo ministra. Aquela pessoa criou um ambiente, aquela pessoa fez tanta coisa que você correu à igreja, que você veio à igreja, que você veio buscar. O que eu quero lhe dizer com isso é que Deus trabalha até na adversidade. Quando alguém pensa que está causando uma situação, Deus diz: eu estou permitindo essa situação ser causada para que o meu filho e a minha filha vá para o centro da minha vontade e esteja no lugar que eu queira que ela esteja. E este é o lugar que Deus quer que você esteja. Este é o ambiente que Deus quer que você esteja. Por quê? Porque só está aqui quem Deus quis que estivesse. Só está aqui quem Deus permitiu que estivesse. Só está aqui quem Deus criou situações para que estivesse neste lugar, para receber esta palavra de Deus ao seu coração. Aleluia. Fala para o teu irmão assim: Deus trabalha até na adversidade. A situação é gerada, não é para acabar com você, a situação é gerada para que você seja empurrada por propósito. Amém? Eu vou repetir: essa situação aconteceu na tua vida para que você fosse empurrado por propósito, para que você fosse colocado no propósito divino. Então lá estava Miriam. Miriam está olhando assim e vê que tudo aquilo acontecendo. E o texto bíblico diz que quando a moça viu, a princesa olhou, abriu o cesto e viu o bebê chorando, ela ficou com muita pena e disse: este menino é dos israelitas, é dos hebreus. E olha, na hora que ela fala isso, então a irmã da criança perguntou à princesa. Aí Miriam apresenta a irmã de Moisés e vai perguntar: você quer que eu prepare ou chame alguém, uma mulher, para poder amamentar, para poder cuidar? Ela fala: muito bem, quem você vai mandar? Quem? Ela diz: muito bem. Ela vai e chama a mãe de Moisés. Ela vai e chama Joquebede. Fala para o teu irmão: Deus vai dar estratégia para você, mas não vão te matar não. Você não vai morrer, você não vai morrer. O plano de Deus ainda está em pé na tua vida, ainda está de pé. O que Deus prometeu para você ainda está de pé. Escute-me aqui, essa palavra rema, profética para a tua vida. Não vão destruir não. Aleluia, você chegou até aqui, Deus está dizendo: Ele vai te conduzir sim. Você vai alcançar sim. O primeiro passo do escolhido é o processo no meio da família, no meio dos parentes, todo mundo, um tenta atrapalhar, outro vai para ajudar, e Deus fala: eu estou movimentando dentro da sua casa, para mim estabelecer o meu projeto. Eu estou mexendo naquele ambiente, estou envolvendo pessoas, porque eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Então prepara, porque vai ter movimento, pessoas vão se envolver, famílias vão se envolver, vidas vão se envolver. Deus está dizendo a primeira coisa: Deus vai trabalhar na tua casa, Deus vai trabalhar na tua família. Oh glória! E não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar até aleluia! abalar. Você crê em nenhum plano de Deus? Os planos de Deus não. Deus, ninguém pode impedir o plano de Deus. Deus está envolvendo a sua família nisso aí. Olha aqui, quer que o Espírito Santo ministra para mim, liberar aqui deste altar para a tua vida. Deus vai começar a envolver a tua família. Pastor, eu não estou entendendo muito bem. Eu te explico ainda. Pessoas que não acreditavam vão acreditar em você. Dentro da sua família, quem não acreditava vai acreditar em você. Vai dizer: olha, eu estou vendo, eu vou dar um jeito. Olha, eu tenho uma estratégia. Sabe o que é isso?
isso, Deus vai abrir os olhos e vai dar estratégia para você. Vai dar estratégia. Você vai ter apoio da onde você nem imagina. Você vai ter respaldo de onde você nem imagina. É Deus envolvendo toda a sua casa nesse projeto. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Oh, Riambo e Babassuri que andarabada. Alabantordia. Elebassuri que benepa. Levanta a tua mão assim. Eu vou profetizar sobre a tua mão. Eu vou profetizar sobre a tua vida, liberando a palavra profética. Vai haver envolvimento, aleluia, da sua casa, porque Deus tem um plano e você vai ter esta marca. Você pensa que a tua família está te atrapalhando? Deus está dizendo: não vai mais atrapalhar. Sabe por quê? Porque Deus vai usar eles. Deus vai falar através da boca deles. Deus vai falar. Aquela boca que não acreditava, aquela boca que te amaldiçoava, será uma boca profética sobre a tua vida. Quando abrir a boca, eles vão entender, eles vão saber que Deus é na tua vida e vão ser usados como um canal de bênção na tua vida. Ah, receba em nome de Jesus. Existem muitas pessoas que às vezes eles imaginam que a família é um impedimento, mas Deus usa, mesmo na crítica que fazem, mesmo na oposição que fazem, eles não estão sabendo que Deus está os usando para poder te colocar no centro da vontade de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus precisava preservar Moisés. Deus já tinha plano para a vida de Moisés. E por esta razão, a estratégia que a irmã de Moisés tem, Miriam tem, em ir até procurar uma hebreia, e claro, que era a própria mãe do menino. Fala para o teu irmão assim: o diabo pode tentar separar, mas Deus une. Fala, o diabo pode ter planos até de matar. Fala, mas Deus, pela sua estratégia, transforma a maldição em bênção. Transforma as estratégias malignas para poder destruir em propósitos maravilhosos que gerarão testemunhos, e o nome do Senhor será glorificado. Aí Miriam fala: eu vou arrumar alguém para cuidar. Chega lá e fala: mamãe, está aqui Moisés, está aqui uma ordem da filha de Faraó, esse menino pode viver. Mamãe, cuida dele, porque Faraó não vai matar. Cuida dele, amamenta, pode continuar a amamentar o teu filho, mamãe, porque Deus tem plano, Deus tem propósito. Fala para o teu irmão: pode continuar acreditando. Fala, porque a partir dessa adversidade Deus está traçando um plano novo. Aleluia, aleluia. Tem gente que vai chegar em casa hoje, vai ver que o ambiente está diferente. Aqueles que eram crítico agora vai começar a apoiar, dizer: olha, sabe, você tem razão, eu tenho visto Deus na tua vida, você realmente é uma pessoa diferente. O texto bíblico diz que ela diz: vá, leva o menino. Verso de número 9, a princesa diz: leva o menino, este menino, e cria para mim, e eu pagarei pelo seu trabalho. Ela recebe o menino de volta e recebe um cheque assinado. Daqui, ó, enquanto você cuidar do menino, você vai receber o teu salário. Isso é bênção de Deus.
Aleluia, além de não perder o menino, presbítero, além do menino não morrer, além dela ter o seu filho novamente, aleluia, para poder amamentar no teu colo, ainda vai receber salário por isso. Você pode glorificar a Deus. Então não murmure antes do processo terminar. Saiba que Deus trabalha de uma forma linda. Maravilha. Imagina a felicidade desta mãe. Imagina a felicidade de Joquebede. Peraí, eu tenho meu filho, além de cuidar do meu próprio filho, eu vou cuidar dele, vou amamentar ele, ainda vou receber salário. É maravilha. Eu que estava como escrava, tendo escravo aqui, agora eu vou ser salariada para poder receber, para poder cuidar do meu próprio filho. Isso é receber um salário para cuidar do meu próprio filho. Isso é Deus. Fala para o teu irmão, isso é Deus. A primeira marca é a marca da família. Seja de uma forma conturbada, seja de uma forma de apoio, sempre a família é a base. Nós sempre falamos que a família é a base da sociedade, a família é a base da igreja. Então a família sempre vai estar envolvida. Uns tentam apoiar, outros não, mas Deus sempre vai levantar. Mas como eu disse aqui no começo, eu volto a dizer, você e a sua casa servirão ao Senhor. A sua casa será a base do seu ministério, do propósito de Deus para a tua vida. Talvez hoje você fala, pastor, mas isso é impossível. Impossível aos seus olhos. Para Deus não há impossível. Deus coloca as coisas no lugar, Deus ajusta tudo, Deus junta toda a família novamente, ainda abençoa com salário mensal. Mas o propósito dele se estabelece. Segunda marca, a marca da fé. Talvez um dos maiores desafios, porque o menino começou a crescer. O texto bíblico diz que, verso 11, Moisés já era homem feito. Não, vamos voltar antes. Vamos para o verso 10. Verso 10. Quando ele já estava grande, o que ela fez? Ela leva a filha de Faraó, porque este era o plano. Curtiu o menino, aproveitou o menino, sabia que ele estava vivo, se alegrou, recebeu um salário. Já pensou, o menino era grande, então o salário foi quanto tempo? De 3 meses, até o menino ficar grande. Não sei, a Bíblia não diz que idade que ele tinha. Vamos supor que tinha uns 15 anos, 14 anos, recebeu o salário durante todo esse tempo. Aí depois o menino já cresceu, já estava lá entregado. Aí o menino, a filha de Faraó, adota o menino, pega o menino, cuida do menino. Aí ela vai olhar e dizer, eu vou colocar um nome nele. O nome dele será Moisés, porque das águas foram tiradas. Então o texto bíblico diz que ela vai adotar Moisés. E aí começa uma coisa que eu acho interessante, que é a segunda marca aqui de um escolhido. A primeira marca é a família faz parte. Segunda marca, a marca da fé. A fé. Um escolhido tem essa marca na sua vida, a fé. Sabe por quê? Porque Moisés foi criado ali no Egito, com todos os costumes do Egito, ele conhecia de toda a lei, de toda a cultura egípcia. Só que Moisés sabia das suas raízes. Apesar de lá ter muitos deuses, Moisés tinha a sua fé no Deus poderoso. Moisés tinha a sua fé e era uma fé dele. Não era do seu irmão, não era da sua irmã, não era de outra qualquer, era uma fé dele. Amém? A fé ela é individual. A fé do Fabiano é a fé do Fabiano. A minha fé é a minha fé. A tua fé é a tua fé. Se você usar a tua fé, outras pessoas serão alcançadas, abençoadas, mas vai partir de você executar essa tua fé. Esta foi uma marca tão grande na vida de Moisés, tanto é, escute, que ele foi colocado na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. E em Hebreus 11, no verso 24 ao verso 26,
Moisés vai ser conhecido aqui, está na galeria dos heróis da fé, porque Hebreus 11 é como se fosse um painel da galeria dos heróis. Lá estão Abraão, lá estão vários outros, como Moisés, os heróis, Enoque, outros, como Abel, como se fosse uma galeria, colocado todos os nomes dos heróis. E lá está quem? Moisés. Por que ele entrou na galeria dos heróis? Porque ele foi conhecido, porque ele tinha essa marca. Verso de número 24, capítulo 11 da carta aos Hebreus. Diz assim: foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, o que ele fez? Ele não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Isso é, ele não quis ser conhecido como um egípcio, porque ele sabia da sua essência, da sua natureza, de onde ele tinha vindo, que ele pertencia ao povo de Deus. Ele não quis ser marcado, ser selado, ser carimbado como egípcio. Ele está dizendo: eu estou no Egito, mas não sou do Egito. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Esta segunda marca você tem que ter no teu coração, esta marca da fé. Eu creio, se a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam, eu tenho certeza que eu não sou deste mundo. Pastor, o que é que eu sou? Sou um extraterrestre? Sim. Se eu não sou desse mundo, nós somos do céu. Aleluia, talvez você não está entendendo. Por isso que as coisas deste mundo, as coisas que o mundo oferece, não nos satisfaz, porque o que nos satisfaz é a graça, a presença de Deus, as coisas do reino de Deus, as coisas espirituais. É isso que nós buscamos, esta marca. Faraó diz: eu não quero nada do Egito. Então ele era conhecido por esta fé. Ele não quis ser chamado, olha aqui, como filho de Faraó. Ele não quis ser taxado como alguém, você está entendendo? Que era do Egito. Ele falou: não, eu sou hebreu, eu não aceito, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Então o diabo não pode te taxar como alguém que não tem a Deus, como alguém fracassado, como alguém que não conquista, como alguém que não pode vencer, como alguém que está escravizado. Não, Cristo nos libertou e verdadeiramente nós somos livres. Você é livre para adorar, você é livre para oferecer o teu louvor, você é livre, 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 livre. O Filho nos libertou, verdadeiramente somos livres. Aleluia! Alguém pode falar: você não pode dar glória, você não precisa da glória. Aí você diz: não, eu sou livre para poder adorar, por isso que eu dou glória, porque é uma alegria que invade a minha alma, de tal forma que eu não aguento. Sabe por quê? Porque quando eu penso no céu, quando eu lembro do céu, quando eu sinto a presença do Espírito Santo, eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar estacionado. Aleluias! Aleluias. A Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu. Cidadãos do céu. Nós somos, eu e você. Você é cidadão do céu. Nós somos, amém? Então se nós somos, Paulo diz que nós somos forasteiro em terra estranha. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Deus pode nos abençoar nesta terra como cuidou e abençoou o povo lá no Egito, e Moisés também, mas nós não podemos perder a nossa essência. Isso é, nós não podemos deixar as coisas deste mundo, os sentimentos e as vontades humanas dominar a nossa vida, porque quem tem que dominar a nossa vida é a graça maravilhosa que nos envolve, e o nosso coração impulsionado em cada vez mais adorar ao Senhor, servir a Ele, oferecer o nosso melhor a Ele. Porque nós vivemos tempos difíceis e tempos perigosos, a qual o cristianismo para alguns é fanatismo. Alguém olha e fala: não precisa disso, não precisa daquilo. Aí o diabo com seu sapatinho de algodão
entra no meio da igreja e começa a colocar isso. Não tem problema isso. Isso aqui também tem problema? Não, tem problema não. Uma traiçãozinha aqui, ninguém viu. Uma coisinha aqui, ninguém viu. E vai colocando. Daqui a pouco a igreja está se perdendo em meio às corrupções da vida, em meio às estratégias de Satanás. Aleluia, aleluia. Você tem uma identidade, e a sua identidade é divina. Deus falou: eu te fiz filho, eu te fiz santo, eu te escolhi, eu te separei, eu te nomeei. Você é especial para Jesus. Ele te ama, Ele cuida. Você é filho, filho de Deus. João escreveu: nós somos feitos filho de Deus. Então escute aqui, você tem que ter essa fé dentro do seu coração. Fala, se o diabo falar, mas todo mundo faz, aí você fala: eu não sou todo mundo. Fala para o teu irmão: você não é todo mundo. Fala: você é diferente e veio para marcar esta geração. Quem vai marcar essa geração é aqueles que se dispõem de: Senhor, eis-me aqui, eu quero, Senhor, experimentar o que o céu tem para mim. Começa a orar assim, pedindo: Deus, eu quero viver algo sobrenatural, Senhor. O reino de Deus sobre a minha vida, e as coisas todas são acrescentadas, e o cuidado de Deus sobre você. Então a segunda marca é ter fé. Fé é o que? Primeiro, a fé, quem sou eu? A fé e a certeza de quem sou eu. Eu sou o que? Eu sou filho de Deus, amém. Certo? Você é filho de Deus e ponto. Entenderam? Digam amém. Segunda coisa, tem que ter fé nas suas escolhas. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. E a Bíblia diz: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus está dizendo: você vai viver pela fé, identificando-se como filho de Deus. Eu sou filho, eu não sou um bastardo, sou filho. Segundo, nas minhas escolhas. Moisés deu uma olhada assim para Faraó e falou: espera aí, tem riqueza aqui, eu sou príncipe, né? Porque eu sou filho da filha de Faraó, adotado, mas a partir do momento que assinou o documento, ele vai herdar tudo que do Egito poderia herdar. Só que ele dá uma olhada e diz: não, nas minhas escolhas, não é isso que eu quero para mim. Por isso Hebreus diz assim, quando fala sobre Moisés, ele é um herói da fé, porque nas suas escolhas, verso 25 da carta aos Hebreus, capítulo 11, o verso 25, diz assim: ele preferiu sofrer com o povo de Deus, ao invés de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Irmãos, para tomar decisão tem que ter fé. Eu decido não contaminar com isso. Eu decido não para a minha vida. Eu tenho fé e determinação e vou dizer não para o pecado. Aleluia. O nome dele, como heróis da fé, está aqui na placa dos heróis da fé. Aleluia. Porque ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Isso é, eu prefiro estar do lado do meu povo do que estar dentro do palácio em muitas coisas boas. Isso fluiu. Agora, confrontando nós, porque Deus faz assim, né? Ele exorta, consola e edifica. E quando ele exorta, neste momento ele está dizendo: como estão as suas escolhas. Ele está falando para o teu irmão, está falando para você, falando para o teu irmão do lado, está falando para mim aqui: Maurício, como está a sua escolha? Como estão as suas escolhas? O que você tem decidido pela fé? Moisés fez isso, ele escolheu. Então a segunda marca é ter fé. Ter fé para reconhecer que você é filho e você não faz parte dessa geração. Ter fé nas suas escolhas e preferir. Muitas vezes passa por sofrimento, muitas vezes passa por situações, é questionado, mas é questão de escolha. Eu escolhi viver o propósito de Deus na minha vida. Verso 28 do capítulo 11 aos Hebreus. A terceira marca aqui de alguém que tem fé: não só em ser conhecido, não só nas suas escolhas, mas por fim, em suas ações. Verso 28
Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 27 e o verso 28. Foi pela fé, olha o que o escritor aos Hebreus diz, reafirmando, foi pela fé. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito. Sabe por quê? Capítulo 2, verso 11 do Êxodo. Quando ele era homem feito, ele sai para visitar o seu povo e viu que os israelitas estavam obrigando a fazer o trabalho pesado. Viu também com um egípcio batendo, espancando um israelita, o seu patrício, ou isso é o seu patriota, o seu conterrâneo, sendo espancado por um egípcio. Sabe o que ele faz? Ele parte para cima, e o texto bíblico diz que ele olhou, não tinha ninguém, ele mata aquele egípcio e enterra na areia. Vai desse jeito, ele compra a briga. O que é isso? E foi pela fé que daí naquela hora, quando um dia ele vai, tem outro problema, alguém olha para Moisés e fala, você vai matar igual você fez com o outro lá, e Moisés vê que tinham descobrido, alguém tinha visto que ele tinha matado um egípcio. O que ele faz? Sai voado. O que ele preferiu? Eu prefiro perder tudo do Egito, mas eu não vou deixar de defender, aleluia, a minha essência. Não vou deixar de defender aquilo que o Senhor me chamou, me escolheu, poupou minha vida, permitiu que eu crescesse, me deu a autoridade no Egito, mas eu não posso trocar isso pela minha essência. E em suas ações, porque ele marca aqui no verso 27 e 28 aos Hebreus 11, diz que foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei do Egito, isso é, de Faraó, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Por que ele fala isso aqui? Por que os hebreus usam isso aqui? Como se estivesse vendo o Deus invisível. Como assim? É pela fé, você está vendo? Ele sabia que o Deus ia cuidar dele, como ele estivesse vendo um Deus. Você hoje está aqui, por quê? Porque você crê em Cristo, você acredita que existe um Deus, então você está como se estivesse vendo um Deus invisível. Aos seus olhos você não vê, mas a presença dele está aqui. Aos olhos Moisés não viu, não sabia ainda, não tinha tido a experiência, mas Deus estava com Moisés aonde que ele vai, onde que ele fosse. Sabe por quê? Porque é desse jeito que Deus trabalha, é dessa forma que Deus trabalha. Então esta é a segunda marca. A segunda marca, a marca da fé. Fala para o teu irmão assim, você tem fé? Terceira e última marca, porque meu tempo já está terminando, para mim terminar e orar por você. Moisés, pela fé, que é a segunda marca, ele sabia do que ele cria, fez as suas escolhas e teve as suas ações, defendeu o seu povo pela fé. Só que por último aqui, a terceira marca, quem é escolhido por Deus tem essa terceira e última marca, que é a marca da dependência de Deus. Deus pode te fazer grande, Deus pode te fazer, te livrar da livramento, marcar a sua história. Escute isso aqui, marcar a sua caminhada com milagres extraordinários, mas isso não te faz melhor, nem te faz um campeão nos conceitos pessoais, achando que melhor, o superior ao outro. Quando eu digo campeão aqui, entenda a minha, amém? Meu raciocínio é sentir superior ao outro, porque eu tenho um histórico maravilhoso, porque Deus me escolheu do ventre, eu nasci, cresci em um ambiente, e eu talvez me sinto melhor, porque eu fui criado de tal forma, porque eu tenho influência, porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho isso, tenho aquilo, eu. Aí Deus fala, a marca de um escolhido é ser dependente de Deus. Deus pode fazer e ter te dado experiência maravilhosa, você pode ter vivido momentos extraordinários, momentos maravilhosos com Deus, mas entenda uma coisa, aprenda sempre a ser dependente de Deus. A primeira marca de uma pessoa que é dependente de Deus, ele tem a marca da humildade. Porque Moisés, depois de estar um tempo tão longe, fugindo do Egito, 40 anos depois, após um processo que ele passa, ele conhece sua esposa Zípora,
E ele vai cuidar do rebanho do seu sogro. E quando ele está cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, lá, e Deus aparece para ir lá no Sinai. Deus aparece para Moisés. E de repente ele está olhando e começa a pegar fogo um arbusto. E quando aquilo começa a incendiar, começa a pegar fogo, ele está ali cuidando das ovelhinhas. Não, olha, que mistério é aquele? Como é que aquela árvore está pegando fogo? Naquele lugar, naquele ambiente, irmãos, era natural, por causa do calor, ele pegava, mas apagava o fogo. De repente, um deserto era muito quente, aquela sarça, que era um arbusto muito seco, ela pegava fogo, mas dali a pouco queimava tudo e acabava. Só que Moisés começou a observar, talvez o primeiro ponto normal, está pegando fogo, só que tem um problema, não está apagando. Ele falou, mas não apaga o fogo, que mistério é esse? Eu vou chegar mais perto para ver. Curioso, com o cajadinho, imagina só, ele vai aproximando, o capítulo 3, diz que ele está levando. E lá no verso 2, o anjo do Senhor aparece numa chama de fogo no meio do espinheiro. No capítulo 3 do Êxodo, e o verso de número 2 a seguir. No meio do espinheiro, Moisés viu o espinheiro de fogo, porém não queimava. Verso 3, ele pensou, que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Eu vou chegar perto para ver. Verso 4, quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, no meio do espinheiro, o Senhor brava e diz, Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu ele. E o Senhor disse, pare aí, tire as sandálias, pois o lugar que você está pisando é sagrado, é santo. O lugar que você está pisando é santo. E a partir dali então, Deus vai falar para Moisés, Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo lá, te tirei do Egito, você ficou 40 anos longe do Egito, e agora você vai voltar e tirar o meu povo de lá, porque eu ouvi o clamor do meu povo. E quando Moisés então ouve isso de Deus, Moisés vai questionar, eu, Senhor, veja aqui, verso 10, do capítulo de número 3, Moisés vai dizer assim, agora vem, eu enviarei ao rei do Egito, para que tire o povo dos israelitas. Verso 11, Moisés perguntou, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o teu povo? Só que no verso 12 Deus diz, não é você, Moisés, é eu que vou estar com você. Quem é humilde, quem depende de Deus sabe que nós não somos nada. Quem somos nós se não for a Deus conosco? Quem sou eu se não for o Senhor comigo? Se coloque de pé, por favor. Nessa terceira marca aprendemos a depender de Deus, sabendo que nós somos limitados. Segundo, Moisés ainda diz assim, Senhor, eu não sei falar. Êxodo capítulo 3, verso 13 ao 14. Então disse Moisés, Deus, eis que eu vou aos israelitas. Verso de número 13 do capítulo 3. Capítulo 3 e o verso 13 a seguir. Diz assim, porém Moisés disse, quando eu for falar com o israelita, ele disser que o Deus dos antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. Aí o que é que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, o eu sou me enviou a você. Aleluia. Quem vai fazer por você não é você, é o eu sou. É o Deus de Israel. É o Deus de Israel. Aleluia. A marca de um escolhido é saber depender de Deus. Irmão, se não fosse Deus, nem aqui eu estaria. Só que Ele escolheu. Ele me escolheu, escolheu você.
e falou: você vai conseguir sim. Você tem as suas limitações, mas você tem um Deus que guerreia as suas guerras. Você tem um Deus que guerreia, um Deus que luta, um Deus que toma pela mão. Aleluia. Moisés ainda olhou: Senhor, eu não sei falar. Falou: não tem problema, eu levanto alguém do seu lado. Isso é, Deus está dizendo, a presença dele vai com você para te dar vitória. O eu sou, o que resolve tudo. Também ele vai levantar alguém, porque quando Moisés achou que não podia, Deus falou: eu vou colocar o teu irmão Arão do teu lado, ele será a tua boca. O que você não puder fazer, ele fará por você. Quantos vocês estão entendendo? Diga amém. Fala para o teu irmão assim: Deus completa o que falta. Agora olha para o teu irmão e diga assim: Deus colocou você do meu lado. Fala para completar. Porque você não tem tudo, nem sabe de tudo. Você não conhece, tem coisas que você vai ter que falar, tem coisas que o teu irmão que está do lado vai ter que falar. Está entendendo? Por que Deus une pessoas? Quando Jesus enviou os discípulos, ele enviou de 2 em... Sabe por quê? Porque um acrescenta no outro, agrega no outro, soma com o outro. Então sempre há um propósito. Você acha que Jesus precisava dos discípulos, dos 12, para poder fazer o milagre, alguma coisa? Não. No sentido espiritual. Só que existia um momento que aqueles discípulos somavam com Jesus. No momento da multiplicação, tinha um menino que tinha alguma coisa a oferecer, e a partir daí houve a multiplicação. André perguntou: Deus, o que é que nós vamos fazer aqui? Tem muita gente, o lugar é deserto, trouxe o problema. Deus falou: você está aqui nem para trazer, veio para trazer o problema, eu estou aqui para trazer a solução. Talvez Deus une alguém do lado, coloca do lado para ajudar, coloca do lado para apontar o problema, coloca do lado para ter ideias também, ajudar a resolver o problema. Tem gente que já está entendendo. Quem está pegando aí, diga amém. Fala para o teu irmão assim: então Deus coloca alguém para te completar naquilo que falta na tua vida. Deus colocou do teu lado para completar aquilo que está faltando, aquilo que você... Tem coisas que você não vai fazer, não adianta, meu irmão, por mais que você queira. Deus fala: agora é a hora de fulano. Com Moisés foi assim. Na hora Deus falou assim: Moisés, ele vai ser a sua boca. Você começou a gaguejar, enrolar, ele vai entrar de sola já, porque ele tem uma dicção boa, ele tem uma oratória maravilhosa, ele sabe falar, ele sabe, o negócio flui. Deus fala: eu faço assim, aleluia, coloco alguém para completar o propósito. Agora sim eu termino. Quando ele diz: não sei falar, isso é, a minha dicção não é boa. No capítulo 4, verso 10, olha o que a palavra de Deus diz, Êxodo 4:10, para mim encerrar aqui e orar por você. 4 verso 10. Moisés respondeu: Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, porque ninguém tem tudo, irmãos, ninguém é completo. Sempre tem alguma coisa da gente que precisa, não é verdade? Enquanto a gente não aperfeiçoa, melhora, Deus fala: vou colocar alguém aqui para você, para falar por você. Depois começou a falar: então nunca tive facilidade de falar antes nem agora. Depois que começasse a falar comigo, quando começar a falar, eu sempre me atrapalho. Olha aqui, ele está até sendo, né? Verso 11: porém o Senhor disse: quem dá boca ao ser humano, hein, Moisés? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo, hein, Moisés? Quem lhe dá vista ou faz com que ele fique cego, hein, Moisés? Não sou eu, Deus o Senhor? Verso 12: agora vá, pois eu o ajudarei a falar, lhe direi o que deves dizer. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés. Veja, e Deus ficou irritado: poxa, ele não está botando fé não, que eu posso mudar essa dicção dele. Aí ele começou a falar, parar de gaguejar, Só que Deus falou: tá bom, Moisés, tudo bem. Tem Arão, teu irmão levita. Verso de número 15. Seu irmão levita, e eu sei que ele tem facilidade em falar. Além disso, ele está vindo para encontrar com você, e vai ficar contente ao vê-lo. Aí sim o verso 15: você falará com Arão, e ele dirá o que deve dizer. Isso é, Deus estava dizendo: Arão tem boa dicção,
Arão tem boa oratória, Arão fala fluentemente. Então, como o propósito está em você, você vai pegar e passar para o teu irmão, ele vai ser apenas a boca, para completar aquilo que falta, mas o mistério está nas tuas mãos, Moisés. A responsabilidade desse povo é tua, Moisés. Ele será a tua voz, mas a cabeça é você. Quando Deus tem propósito, quando Deus escolhe alguém, Ele tem esta marca. A marca, essa terceira marca, dependente de Deus em um todo, sempre acreditará que Deus colocará alguém para completar aquilo que falta na tua vida. Só que eu quero profetizar algo aqui para você. A tua vida, os propósitos de Deus vai se cumprir. Entenda que Ele tem um meio de trabalhar, a forma de trabalhar. Aleluia. Por isso Ele vai lhe dar fé nesta manhã, vai acrescentar a fé na tua vida. E eu quero orar por você agora. Você que acredita que Deus tem propósito na tua vida, você vai sair do teu lugar, vir aqui rapidinho para me estar orando. Eu quero fazer esta oração pela tua vida agora, neste momento. Você que entende que você está aqui porque Deus tem plano, porque nem aqui você estaria, sai do teu lugar agora, bem rapidinho para a gente ganhar tempo. As 3 marcas de um escolhido. Primeira marca da família, a casa tua que está envolvida nesse propósito. Segunda, a fé que entrou no seu coração quando você aceitou a Cristo. Terceira marca, a marca da dependência de Deus. Aprenda isso, todos nós somos dependentes de Deus. Cada vez que eu tenho que ministrar, cada vez que eu tenho que subir neste altar, não é fácil. As batalhas são grandes. A gente começa lá atrás orando, segunda-feira, quarta-feira nós estamos num propósito de oração no monte, todas as quartas nós estamos lá, com alguns obreiros aqui, homens com compromisso, que têm orado conosco, e sempre apresentando todas as reuniões, os cultos. Temos clamado, buscado, pedido a Deus uma palavra, porque esse lugar aqui é santo, e deste altar tem que sair aquilo que Deus queira, não o que nós queremos. Você que tem a marca de um escolhido e de uma escolhida, eu quero orar pela tua vida e dizer para você: nada vai tirar você do propósito. Pelo contrário, quando você precisar de ajuda, Deus vai colocar alguém do lado. E quem sabe nesta manhã Deus já está colocando do teu lado, dizendo: não temas. Se não fosse para você estar aqui, você não estaria, mas como foi propósito divino, você está aqui hoje. Tem pessoas que estão cansadas de caminhar sozinho. Olha o que o Espírito Santo está ministrando para mim orar por você. Mas Deus vai colocar alguém do teu lado, que será o apoio para aquelas fraquezas suas, para aquelas limitações que você tem. E será alguém que dirá: não se preocupe, eu vou falar por você. Feche os olhos. Você que está aí na nave da igreja, estenda as mãos para cá. Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro, eu preguei a tua palavra, Senhor. A tua palavra tem poder transformador. É a tua palavra que liberta o homem, é a tua palavra que restaura vidas. Ah, Senhor, se não for o Senhor conosco. Mas um dia o Senhor preservou a nossa vida quando ainda éramos crianças. Quantas pessoas aqui, Senhor, passaram por momentos difíceis, passaram pelo vale da sombra da morte. Pessoas, ó Pai, que nem era para estar aqui, mas estão aqui porque o Senhor tem plano e o Senhor os escolheu. Eu sei, Senhor meu Deus, que existem marcas da nossa caminhada. E esta é a marca, Senhor meu Deus, do teu filho. Por ele ser escolhido, é que a fé ainda está acesa dentro desse coração. Eu quero lhe pedir, Espírito Santo, venha fortalecer a cada um dos teus filhos e filhas. Venha, Senhor meu Deus, trazer um renovo sobre a vida desse teu filho.
Senhor, ainda que Faraó, Senhor, ó Pai, tentou matar, ainda que o inimigo tentou matar, ainda quando era criança, tentou, Senhor, acabar com os planos, Senhor, há tempos, mas não conseguiu, porque o Senhor tem plano, o Senhor a escolheu, o Senhor escolheu para este tempo, Senhor, o Senhor escolheu, ó Pai, para que Ele possa, Senhor meu Deus, cumprir esse propósito que o Senhor tem. Assim como o Senhor preservou e cuidou de Moisés em todo o tempo, eu quero lhe pedir, preserva e cuida desta vida, Senhor, até que ela venha, Senhor, cumprir os seus planos e os seus propósitos. Pai, eu estou orando, Senhor, e liberando deste altar uma bênção especial, liberando deste altar, Senhor meu Deus, ó Pai, a unção renovadora que só o Teu Espírito Santo pode fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba aí a tua vitória, em nome de Jesus. Aleluia, amém, Jesus. Oh, aleluia.